Sabe quando a gente pensa em direito internacional, direitos humanos? A primeira coisa que vem à cabeça é o iluminismo, né? Mas e se a história for um pouquinho diferente? Hoje, a gente vai mergulhar num movimento intelectual que, olha, muita gente esqueceu, mas que ajudou a construir as bases do nosso mundo de hoje. Tô falando da Escola de Salamanca. Olha, para começar, vamos com uma curiosidade. Se alguém for procurar Salamanca no dicionário da Real Academia Espanhola, vai encontrar umas definições bem esquisitas. Tipo uma caverna, ou, acredite se quiser, um tipo de lagarto com poderes malignos. Não parece muito o lugar de onde sairiam ideias revolucionárias, concorda? Mas, claro, a gente não tá aqui para falar de cavernas e lagartos, né? A verdadeira escola de Salamanca foi, na verdade, um epicentro de debates que, nossa, mudaram completamente o rumo do pensamento ocidental. Foi ali que plantaram as sementes de conceitos que hoje a gente acha super normais, essenciais. Então, fica a pergunta: por que essa escola, que nem é tão famosa quanto outras por aí, é tão importante assim? É isso que a gente vai descobrir agora. Mas para a gente entender de verdade a escola de Salamanca, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender o mundo em que ela surgiu. E olha, era um mundo em crise, um mundo de cabeça para baixo, em completa transformação. Pensa só, o século XVI foi uma verdadeira tempestade. De um lado, a chegada dos europeus nas Américas, uma coisa totalmente nova. Do outro, a reforma protestante, que simplesmente quebrou a unidade religiosa da Europa. E ainda por cima, aquele embate constante entre o poder dos papas e o dos reis, que ficavam cada vez mais fortes. Resumindo, tudo estava mudando. As certezas de antes estavam simplesmente desmoronando. E aí, no meio desse caos todo, começaram a surgir perguntas muito urgentes. Tipo, como é que se lida com os povos do Novo Mundo? Qual é o limite do poder de um rei? E uma guerra, quando é que ela é justa? O mundo precisava de respostas. E precisava para ontem. E foi justamente para tentar responder a essas perguntas que um grupo de pensadores lá na Espanha se juntou. E essa foi a resposta de Salamanca. O ponto de partida de tudo foi lá em 1526. Chega um frade dominicano chamado Francisco de Vitória, na Universidade de Salamanca. E ele não era um cara que queria ficar repetindo as velhas fórmulas, sabe? Ele queria usar a razão, a teologia, para resolver os problemas reais, concretos e urgentes daquela época. E o legal é que o Vitória não estava sozinho nessa. Ele montou ao redor dele um verdadeiro time dos sonhos da filosofia, quase um think tank do século XVI. Tinha gente como Domingo de Soto, Francisco Soares, Melchor Cano. Juntos, eles eram a vanguarda do pensamento, usando a lógica para encarar os problemas globais da época. E a sacada genial deles foi o seguinte: eles não jogaram fora o conhecimento antigo, pelo contrário, eles foram buscar inspiração lá em Tomás de Aquino, um gigante do pensamento medieval. Mas eles renovaram as ideias dele. Eles pegaram a filosofia escolástica, que de forma bem simples usava a razão para entender o mundo e a fé, e adaptaram ela para os desafios de uma era que pela primeira vez na história estava se tornando global. E é aqui que a história fica fascinante de verdade. Vamos dar uma olhada nas ideias que esse pessoal colocou na mesa. Ideias que, literalmente, ajudaram a redefinir o mundo como a gente conhece. O conceito central deles era algo chamado ius gentium, ou o direito das gentes. A ideia, para aquela época, era radical, de que existe uma lei natural que vem da razão e que vale para todo mundo, para todos os povos, em qualquer lugar. Isso queria dizer que todas as nações do mundo, no fundo, faziam parte de uma única comunidade global, com direitos e deveres umas com as outras. Isso é, sem exagero, a semente do direito internacional. E olha, isso não era só papo de filósofo, não. Tinha consequências práticas enormes. Pega esse argumento do Vitória, por exemplo. Ele disse o seguinte: os povos indígenas das Américas são seres racionais, e se eles são racionais, eles têm a mesma natureza humana que os europeus. Logo, eles têm direitos naturais, direito à sua propriedade, direito de ter seus próprios governos. Numa época de conquista, essa era uma posição que ia totalmente na contramão. Então, o ponto central é esse contraste. A visão antiga medieval era de que o Papa podia basicamente dar de presente terras e povos para um rei. Aí chegou a escola de Salamanca e disse: opa, peraí, não, de jeito nenhum. Eles defenderam que a soberania, o direito de governar a si mesmo e a propriedade são direitos naturais de todos os povos, não importa a religião. Isso foi uma verdadeira revolução no pensamento da época. E eles não pararam por aí, também foram falar de guerra.
A ideia de guerra justa já existia, mas eles refinaram a coisa, colocando limites éticos muito mais rigorosos. Guerra não podia ser por glória, por riqueza, só podia acontecer como último recurso para corrigir uma injustiça muito, muito grave. E o mais importante, um rei tinha a obrigação moral de tratar todo mundo sob seu domínio da mesma forma, com a mesma justiça, fossem colonos ou indígenas. Tá, tudo isso pode parecer uma discussão teórica lá do século XVI, um papo meio antigo, né? Mas a verdade é que o impacto dessas ideias foi gigantesco. E ele continua ecoando até hoje. É porque as ideias que nasceram em Salamanca não ficaram presas lá na universidade. Elas começaram uma verdadeira reação em cadeia, uma chama que foi passando de geração em geração, influenciando outros pensadores, movimentos e até revoluções, como a gente vai ver. Dá pra gente traçar essa linhagem muito claramente. Pensa numa escada. O primeiro degrau é a Escola de Salamanca, com a ideia do jus gentium. Bom, essas noções de lei natural e direitos universais foram a base que inspirou diretamente os grandes filósofos do Iluminismo. As teorias deles, por sua vez, viraram o combustível intelectual para as grandes revoluções, como a americana e a francesa. E essa tradição toda levou, passo a passo, à criação do direito internacional moderno que a gente conhece, até chegar, séculos depois, em documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. É uma linha direta, uma conexão muito forte. E para que ninguém pense que isso é só coisa de livro de história, essa influência está viva, hoje, agora. Pensadores como Francisco Soares ainda são estudados e, mais do que isso, citados em decisões do Tribunal Internacional de Justiça, lá em Haia, que é o tribunal mais importante do mundo. O legado deles é real, está acontecendo. No fim das contas, a Escola de Salamanca foi muito mais do que só um grupo de teólogos numa cidadezinha da Espanha. Eles foram, na verdade, os arquitetos intelectuais que nos deram as bases, os fundamentos, para uma das ideias mais poderosas e transformadoras do mundo moderno. A ideia de que todo ser humano, em qualquer lugar, tem uma dignidade que é sua, que é universal. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Diante dos problemas globais e inéditos daquela época, eles usaram a razão, a ética, a filosofia. Agora, diante dos nossos próprios desafios globais, que também são sem precedentes, fica a pergunta no ar: quais são as ferramentas que a gente precisa usar hoje?